Vou te ensinar aqui nesse vídeo toda a simbologia do livro de Apocalipse. Próxima vez que você pegar para ler, vai ficar tudo muito claro para você. Vamos lá. Apocalipse ali, capítulo 1, começa ali com a saudação de João, né? E vem ali, ele vê o Senhor Jesus glorificado. João está na ilha de Patmos. Ele foi preso, tentaram matar João, jogando ele no azeite fervente. Isso está descrito lá no livro dos Mártires de John Foxe, né? Que fala sobre os mártires dos apóstolos e muitos outros. João está na ilha de Patmos, prenderam ele lá, já que não era possível matá-lo. E ele tem uma visão lá de Jesus. Ele vê Jesus como ele é na sua forma verdadeira, o rosto como o sol, olhos como chama de fogo, né? Então, Jesus fala para ele escrever ali 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E vai descrevendo ali cada uma das cartas e os pecados de cada igreja. Jesus elogia quem tem que elogiar, repreende quem tem que repreender. Ao mesmo tempo que são as 7 igrejas daquele momento, também são 7 igrejas proféticas, cada uma representa um tempo da igreja, né, desde aquela época até a volta de Jesus. Então nós estamos hoje na 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que se vê rica, poderosa, né, que se orgulha dos seus bens, mas como Jesus disse, é cega, não enxerga mais as coisas espirituais, é nua, não tem obras verdadeiras, as obras são feitas só para se amostrar, né? Então, teve um tempo ali da igreja que foi perseguida, da igreja que teve obras. Cada igreja ali fala sobre um tempo, tá? João vê ali toda a dinâmica do céu a partir do capítulo 4, ali ele vê o trono de Deus, ele vê os querubins, os 24 tronos, que são os 24 anciãos, que são os 24 sumos sacerdotes que servem o Senhor, né? Assim como no templo ali, no templo e na tenda de Moisés tinham os sacerdotes, né, que serviam o Senhor, também tem os sacerdotes diante do seu trono ali, né? E ali é visto o Senhor Jesus pegando ali um pergaminho que é selado com 7 selos, que eu já disse aqui, é o livro que descreve todo o plano da redenção e é também a escritura da terra, né? Em Apocalipse também nós vemos Jesus assumindo ali o sumo sacerdócio. Ele aparece ali como aquele que é descrito como o outro anjo, né? Porque quando a gente ora, a nossa oração sobe como incenso. Aqueles anciãos ali que são os sacerdotes, eles pegam essa oração, que algumas vezes são trazidas pelos anjos, né? A oração no mundo espiritual, ela sobe como um incenso de verdade, ela é física para os anjos, né? E o sumo sacerdote é que levava essa oração até um altar que fica diante de Deus, que é o altar de incenso, né? E ali essa oração era derramada no altar de incenso, ela pegava fogo e o Pai cheirava a oração. Tudo isso é feito muito rápido, né? Tem alguns teólogos que dizem que são 24 anciões, porque é um ancião responsável por cada hora, né, nas 24 horas do dia. Outros dizem que cada um é responsável por um local da terra, porque Deus dividiu a terra em 24 locais. Então tem muitas versões aí, mas a questão é que num dado momento esse outro anjo, que é o Senhor Jesus, toma o incenso da mão do anjo, e é ele quem vai apresentar diante de Deus, e ele apresenta ali as orações do santo com incenso que vem dele, esse incenso representa as obras de justiça do Senhor Jesus, como lá em Hebreus ele é descrito como o sumo sacerdote a partir dali, né? Muito interessante. Mas eu vou descrever o livro de Apocalipse da seguinte forma: quando Jesus toma o pergaminho lá da mão de Deus, ele começa a abrir ali os selos. O primeiro selo é o evangelho, que vai ter vitória na terra inteira. Depois vem ali a fome, a peste e a guerra, que são aqueles que potencializam, né, a vitória do evangelho, é o que faz o homem se voltar para Deus. E aí vem ali o prelúdio, né? Eu acredito que nós estamos hoje no 5º selo, já foi aberto até o 5º selo, né? Porque no 6º selo é um prelúdio ali da grande tribulação, é um aviso, como também é descrito lá em Oséias, né? É um prelúdio ali, que o sol fica escuro, a lua vira sangue e algumas estrelas caem do céu. É um prelúdio ali, né? E também é visto ali os mártires, né? Os cristãos que são martirizados em um dos selos, que estão clamando diante de Deus pedindo justiça, né?
Esse é o quinto selo. E desde que o evangelho começou a percorrer a terra, existiram mártires por toda a terra, tá? Então, até o sexto selo ali é o nosso tempo presente. Eu acredito hoje que nós estamos ali no quinto selo, tá? Quando o Senhor Jesus abre o sétimo selo, começa a grande tribulação. Então, quando o anticristo surge, ele começa um período ali, ele firma uma aliança entre judeus e árabes de 7 anos. Isso ainda é o quinto selo. Quando o anticristo surge, ainda é o quinto selo. Quando é que Jesus abre o sétimo selo? Na metade dessa aliança, ele quebra a aliança com os judeus, que já haviam construído um templo, já haviam começado o sacrifício, tá? Quando ele faz isso, ele se declara Deus. E com que poder ele se declara Deus, né? Apocalipse diz que lutou Miguel e seus anjos nessa época, né? Vai lutar Miguel e seus anjos e vai derrubar Satanás e todos os principados das regiões celestiais, que é onde ele está agora. Ele pode passear e rodear pela terra, mas aonde ele tem o seu domínio é nas regiões celestiais, tá? Ele vai ser derrubado de lá e lançado na terra, furioso porque sabe que tem pouco tempo. Ele vai entrar no anticristo. E vai dar ao anticristo o seu poder, a sua glória e o seu trono e governo sobre a terra. E as pessoas da terra vão adorar tanto o anticristo, que é a besta, quanto o Satanás, que lhe deu o seu trono. Isso acontece quando Jesus abre o sétimo selo, porque dentro do sétimo selo é que estão as 7 trombetas. E as 7 trombetas têm a duração de 1260 dias, que é 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. Então a grande tribulação não é 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo é só um líder mundial que começa uma nova ordem mundial, estabelece a paz entre judeus e árabes na terra inteira, deixa os judeus construir o seu templo, que eles constroem muito rápido, tá? É na metade desta aliança que Satanás entra nele e ele se torna o anticristo. Antes disso ele não é o anticristo, é só um líder mundial. Aí está o problema. Aí vem as 7 trombetas do Apocalipse. Elas são tocadas e são derramadas sobre a terra pragas e tudo mais, tá? Nesse momento que Satanás ele se assenta, né, que o anticristo se assenta, ele vai se assentar no lugar santo, no templo dos judeus, que tem o átrio, o santo e o santíssimo. O templo é dividido em 3 partes. Ele se assenta no lugar santo e ele coloca a sua imagem, né, dentro do templo, né? Porque vai ter o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é aquele que vai pregar o anticristo. Os dois vão ter poder para fazer sinais e milagres, muita coisa. Quando ele faz isso, né, ele declara perseguição a judeus e a cristãos, a todo mundo que não aceita ele como Deus. E aí os cristãos começam a fugir. Uma parte desses cristãos, que são os mais fiéis e verdadeiros, que são chamados lá em Apocalipse 12 como filho varão, são arrebatados para Deus e para o seu trono. E também 144 mil judeus que são virgens e que nunca falaram mentira na sua boca, também são arrebatados para Deus e para o seu trono nesse primeiro arrebatamento. E aí dá início aí a grande tribulação, 1260 dias e as 7 trombetas, tá? Esses 1260 dias, que é a grande tribulação, nela é soado só 6 trombetas. Por quê? Porque na 7ª trombeta é a volta do Senhor Jesus nas nuvens. Aí acontece o segundo arrebatamento, que é visível. Todo mundo vê, né? Todo mundo vê Jesus vindo nas nuvens e os anjos vão nos 4 cantos da terra pegar os escolhidos e levam para as nuvens. E quem é que é arrebatado? Quem resistiu ao anticristo? Porque o anticristo vai estipular na terra uma nova moeda, e só usa essa moeda quem tem a marca dele na mão direita ou na testa. E só quem tem essa marca pode comprar e vender. Complicado. E quem aceita essa marca tem que adorar o anticristo, tá? Depois disso, quando a igreja sobe até as nuvens, né, ainda no tocar da 7ª trombeta, é derramado sobre a terra e todos os que ficaram, que são os que adoraram a besta, as 7 taças da ira de Deus. E aí vem, né, o derramar da ira sobre o anticristo. Depois Jesus volta, né, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e estabelece na terra o reino milenar, que dura 1000 anos, e após isso vem o juízo final,
novos céus e uma nova terra. Esse é o Apocalipse.